tudo certo? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a fantástica Babilônia. A cidade de Babel era a capital do Império Babilônico. Ela foi muito rica e poderosa, pois representava o centro político, militar, cultural e econômico do mundo antigo, recebendo imigrantes de todas as partes. Grande parte dos arqueólogos fazem a conexão da Torre de Babel com o Templo-Torre de Etemanank, na Babilônia, que mais tarde seria reconstituído por Nabopolassar e Nabucodonosor II. Além disso, há uma grande dúvida quanto à forma da Torre de Babel. Pesquisas mostram que seria mais difícil para a civilização da época construir uma torre cilíndrica, pois há diversas especulações que seria uma construção piramidal como as torres-templo na Suméria, chamadas de zigurates. A forma grega do nome Babilônia vem do acadiano Babi-Ilu, que significa portão de Deus, e isso só soma ao propósito religioso das grandes templos-torre da antiga Suméria. Os zigurates representam as maiores construções religiosas. Eles funcionam como portões para a vinda dos deuses à Terra. Essa crença esteve presente em muitas civilizações desde os primórdios da história. Por haver tantas construções que seguiam a crença para chegar aos deuses, há a hipótese hoje que a Torre de Babel poderia ter sido construída em Eridu, pois neste local tentaram construir um zigurate que nunca chegou ao fim. E supostamente a localização da Torre de Babel seria entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Bom, segundo a lenda, os homens queriam alcançar os céus e isso acabou causando a fúria dos deuses, que em forma de castigo criaram uma ventania para derrubar a torre e dividir as pessoas em várias línguas para confundi-las. Lá na Mesopotâmia, que é a região da Babilônia, surgiram várias coisas que utilizamos atualmente, como os dias da semana. Bom, foram os babilônios que organizaram a semana em 7 dias nomeados, em muitas línguas, como esses 5 planetas, o Sol e a Lua. Em várias línguas até hoje, existe essa relação com os corpos celestes. Em inglês, segunda-feira, Monday, dia da Lua, sábado e domingo, Saturday, dia de Saturno, e Sunday, dia do Sol. Houve até mesmo a criação de um código de lei conhecido como Código Hammurabi. A Babilônia foi a primeira civilização na Terra a ter um código de lei escrito. A pedra, originalmente esculpida, é uma importante relíquia perdida por centenas de anos. Ela apareceria no final do século XIX. Uma pedra esculpida com um dos mais importantes documentos legais de todos os tempos. 1.200 anos antes dos israelitas serem levados em cativeiro, o rei da Babilônia mandou esculpir uma pedra com as leis que carregam o seu nome. Código de Hammurabi. Estas escrituras podem ser tidas como precursoras do Código de Lei em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Além disso, a civilização da Mesopotâmia foi a primeira a implementar a escrita. Os mesopotâmicos antigos não tinham papel para escrever, então usavam certos minerais misturados com água para fazer argila, que colocavam em moldes. Enquanto a argila estava mole, era possível escrever sobre ela. Em seguida, era cozida em fornos e ficava dura, tornando permanente o que estava escrito. As marcas sobre esses tabletes de argila eram feitas com cunhas, cuneus em latim, ou pregos. Por isso, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. Os babilônicos foram os primeiros a aplicar a astrologia. Eles definiram os planetas e as estrelas como seus deuses. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso, as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais. Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje sabemos que esses corpos celestes em movimento são os planetas, e cada um se move independente das estrelas, pois giram em torno do Sol.
Toda noite, durante centenas de anos, os babilônios estudaram o céu à noite em busca de sinais, de ocorrências extraordinárias e de conexões. Estrelas em particular começaram a ser vistas como parte de famílias, como gêmeos, guardiões da porta do céu. Acreditava-se que Aquário ditava o curso de toda a água da Terra. Sagitário, metade homem, metade cavalo, foi um poderoso aliado nas guerras e em tempos de dificuldade. Havia Touro, o touro mitológico, que podia devastar cidades inteiras e era particularmente temido. A galera da Mesopotâmia é tão foda, mas tão foda, que até o sistema de contagem de dedos deles é bem diferente. Os sumérios contavam usando as falanges dos dedos. Vamos ver como. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Cada vez que uma mão estava concluída, um dedo da outra mão se levantava. Um sumério poderia contar até 60 com as mãos. Bom, voltando à Torre de Babel, alguns acreditam que ela ainda existe, mas de certa forma, é claro, isso não é verdade. Viajantes medievais afirmaram ter encontrado a torre. Esta almádena em espiral ainda se encontra no norte do Iraque. Mas eles estavam errados. Esta torre foi construída 1500 anos depois e muito distante das muralhas da Babilônia. Mas a maior dúvida que cerca as nossas mentes é a seguinte: será que a Torre de Babel existiu? A Torre de Babel era como um dos arranha-céus que temos hoje em nossas cidades, nos quais muitas vezes o topo está coberto pelas nuvens. Eles diziam que era tão alta que chegava aos céus. Uma dúvida bem curiosa é como eles conseguiram uma tinta azul para aplicar naquelas construções. Mas como era possível uma técnica tão rara ter sido desenvolvida há 2.500 anos? Bom, para descobrir isso, cientistas resolveram destrinchar um tijolo e descobrir como é que era feito esse esmalte azul. O passo inicial era muito importante, pois uma mistura precisa de areia e carbonato de sódio, derivado de cinza vegetal, tinha de ser obtida. A mistura dessas duas substâncias gerava um vidro que era a base do esmalte, mas o mais estranho era a temperatura que deveria se chegar para gerar essa substância. Hoje, uma estufa controlada por computador é usada para atingir a temperatura exata de 950 graus centígrados necessária. Como os babilônios mediam e mantinham essa temperatura constante, permanece um mistério. Após a formação do vidro, foram inseridas pequenas quantidades de óxido, cobalto e água destilada, que assim geraram a formação do esmalte. O esmalte era então pintado no tijolo. Finalmente, o objeto era queimado novamente, dessa vez por 12 horas a uma temperatura constante de mais de 1000 graus centígrados. Bom, beleza, sobre a tinta nós já resolucionamos, mas será que a Torre de Babel tinha 2 km de altura, como ditos nas lendas? A altura um prédio de tijolos antigos poderia ter. Se alguém quisesse descobrir a altura de um prédio que se poderia construir com um material frágil como tijolos, poderia ter uma ideia sobre isso, calculando o peso de um tijolo e depois descobrindo quantos tijolos poderiam ser empilhados, mesmo antes que começassem a rachar demais até cair e o alicerce não suportasse e começasse a desabar. Bom, seguindo a estrutura construída que foi o tijolo, eles testaram dessa vez a resistência e a estrutura desses materiais. Para calcular a altura máxima de um prédio feito com esses tijolos, é preciso descobrir a resistência de um tijolo. Para isso, o professor Hobbs usa uma prensa que aperta o tijolo até que ele quebre. A carga máxima que este tijolo suportou foi de 400 quilos em 12 centímetros quadrados. Bom, chegou-se à conclusão que os tijolos empilhados não alcançariam nem 10% do que era dito nas lendas. Mas eles lembraram que os sumérios queimavam os seus materiais, aumentando assim a resistência. A queima dos tijolos a 800 graus Celsius durante 24 horas, como se fazia na Mesopotâmia, aumenta a união das partículas de argila e resulta em um material muito mais forte. Pusemos 450 quilos sobre o tijolo, muito mais do que pusemos no tijolo seco ao sol. Dá para ver que começou a rachar em 900 quilos. Agora estamos em 2.250.
quase 3.000 quilos de pressão. Aqui está. Como deu para ver, quase explodiu. Isso significa que o tijolo queimado é 7,5 vezes mais forte do que o seco ao sol. Bom, levando em conta que os tijolos ganharam muita resistência após serem queimados, a possibilidade da Torre de Babel ter a altura que eram ditas nas lendas. Mas isso também seria muito inviável, pois é necessário ter muita energia para gerar um tijolo queimado, o que seria uma grande perca de tempo para os babilônios. Mas ainda assim não se nega a sua existência, que ecoa em lendas que podia alcançar os céus. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação. E se você é novo no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, beleza? Curta a nossa fanpage facebook.com/canalcurioso ou segue lá no Google+, que é Canal Curioso BR, beleza? Eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. Abracem a família, comemorem, comem, se empanturrem de tudo quanto é coisa que tiver na sua família. Abraço todo mundo. Eu quero te desejar um Feliz Natal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!